E aí? Hoje a gente vai embarcar numa jornada, uma verdadeira viagem cósmica, para responder uma pergunta que, olha, parece quase impossível. Pensa bem, como é que se consegue saber a idade do universo inteiro? Parece loucura, né? Quer dizer, já é super difícil calcular a idade de um planeta ou de uma estrela. Agora, do cosmos todo, é uma investigação que mistura observação, muita física e, claro, uma baita engenhosidade. Bom, então vamos mergulhar nisso. E a resposta, para não deixar ninguém esperando, tá aqui: 13,8 bilhões de anos. Mas, sinceramente, o número em si não é a parte mais legal. O que é fascinante de verdade é a história por trás, uma verdadeira investigação de detetive cósmico que nos levou até essa conclusão. Vamos dar uma olhada nas pistas que os cientistas seguiram. A primeira grande pista, ela começa com uma observação até que simples, mas com uma consequência gigantesca sobre a natureza do nosso universo. É a ideia de que a gente pode, rebobinar o relógio cósmico para ver como tudo começou. Lá no comecinho do século XX, os astrônomos descobriram uma coisa, incrível. As galáxias distantes estão se afastando da gente. E tem mais, quanto mais longe uma galáxia tá, mais rápido ela se afasta. Isso não quer dizer que estamos no centro de tudo, não. Pensa assim, é como se o tecido do espaço estivesse se esticando, sabe? Igualzinho à superfície de um balão que estamos enchendo. Ok, agora vamos usar a lógica. Se hoje tudo está se afastando, o que isso quer dizer sobre o passado? Quer dizer que tudo estava mais perto, certo? Então se a gente for voltando no tempo, o que acontece? Todas as galáxias, toda a matéria, toda a energia, tudo converge para um único pontinho. Um estado com uma densidade e uma temperatura que nem conseguimos imaginar. E esse ponto inicial, é o que chamamos de Big Bang. E aqui tem um detalhe super importante. Não foi uma explosão no espaço, tipo um rojão. Foi a expansão do próprio espaço, a partir daquele ponto super denso. É daí, desse momento, que o nosso relógio cósmico começa a contar. Então, a expansão do universo nos dá o conceito, a ideia. Mas, como chegar num número exato? Para isso, precisamos da segunda pista. Uma espécie de evidência fóssil do nascimento do cosmos. Um eco que, pasmem, podemos ouvir até hoje. E a história por trás disso é sensacional. Em 1964, dois físicos, Arnold Penzias e Robert Wilson, estavam trabalhando com uma antena de rádio gigante. E eles começaram a captar um ruído de fundo, um chiado que não parava nunca, e vinha de todo lugar do céu, não importava para onde eles apontassem a antena. Acredita que eles chegaram a pensar que era sujeira de pombo na antena? Limparam tudo, mas o ruído continuava lá. Acontece que aquele ruído era, na verdade, uma das maiores descobertas da história da cosmologia. Era o brilho que sobrou do Big Bang. Essa luz, que chamamos de radiação cósmica de fundo, é basicamente a foto mais antiga que temos do universo. É um clique de quando ele tinha só 380 mil anos de idade e ficou transparente pela primeira vez. E agora vem o pulo do gato. Essa radiação não é perfeitamente igual em todo lugar. Ela tem umas variações de temperatura minúsculas, quase nada. Mas ao mapear essas pequenas diferenças com satélites super precisos, como o EMAP e o Planck, os cientistas conseguem descobrir a receita do universo primitivo e a que velocidade ele estava se expandindo. Com esses dados em mãos, é só fazer a conta para saber quanto tempo se passou desde o Big Bang. E olha, a jornada para entender essa radiação foi longa, viu? A existência dela foi prevista na teoria décadas antes de ser descoberta, sem querer. Essa descoberta, claro, rendeu o prêmio Nobel. E hoje temos mapas super detalhados dessa primeira luz, que confirmam com uma precisão impressionante a idade de 13,8 bilhões de anos. Mas cientista é um bicho desconfiado, né? A ciência adora uma segunda ou uma terceira opinião. Então, para ter certeza de que os cálculos da radiação cósmica de fundo estavam certinhos, os astrônomos usaram um outro método para checar. Basicamente, olhar para as coisas mais antigas que existem dentro do universo. A lógica aqui é bem simples, bem direta. É como dizer que a casa não pode ser mais nova que os tijolos que foram usados para construí-la. Faz todo sentido, né? Do mesmo jeito, o universo precisa ser pelo menos um pouquinho mais velho que as estrelas mais antigas que existem dentro dele. Então o raciocínio é o seguinte: se a idade do universo calculada pela radiação é de 13,8 bilhões de anos, então as estrelas mais velhas que encontrarmos têm que ter uma idade um pouco menor que isso. Afinal, elas levaram um tempo para se formar depois do Big Bang. É uma verificação fundamental para ver se tudo se encaixa. Tá, mas como é que se mede a idade de uma estrela?
Bom, existem várias técnicas. Uma delas é estudar a luz que vem de aglomerados globulares, que são tipo uns asilos de estrelas, onde só tem as mais velhinhas. Outro método é a datação radiométrica. Medem o decaimento de elementos radioativos dentro dessas estrelas, como urânio e tório, que funcionam como verdadeiros relógios atômicos. E o resultado? Bom, todos os métodos apontam para a mesma conclusão. As estrelas mais antigas que conhecemos, como a famosa estrela Matusalém, têm idades que, olha só, se encaixam perfeitamente na linha do tempo dos 13,8 bilhões de anos. As diferentes pistas levam para o mesmo lugar. Isso dá uma confiança gigantesca nesse número. Então, beleza. Caso encerrado, né? Sabemos a idade do universo. Mas, como quase sempre acontece na ciência, quando resolvemos um mistério, acabamos descobrindo outro. E nesse caso, um mistério muito, mas muito maior. E o número que tira o sono dos cientistas hoje é este: 95%. É isso mesmo. Nós só conseguimos entender, medir e observar cerca de 5% de tudo que existe no universo. Os outros 95% são um completo e absoluto mistério. Dá uma olhada nesse gráfico. É a receita de bolo do nosso universo. E olha que bizarro. Tudo o que conhecemos, estrelas, planetas, galáxias, nós, tudo isso está dentro daqueles 5% de matéria normal. A maior parte do universo, a maior fatia do bolo, é feita de duas coisas que não fazemos a menor ideia do que sejam: matéria escura e, principalmente, energia escura. Tentando simplificar muito, a matéria escura age como uma cola invisível. A gravidade dela impede que as galáxias se desfaçam enquanto giram. Já a energia escura é uma força ainda mais esquisita. É tipo uma antigravidade que está fazendo a expansão do universo acelerar cada vez mais. Portanto, ao mesmo tempo que comemoramos essa conquista incrível de ter medido a idade do cosmos, também levamos um banho de humildade ao perceber que 95% de tudo ainda está lá no escuro. A investigação cósmica com certeza está muito longe de acabar. E isso nos deixa com a pergunta final: que outros enigmas o universo ainda esconde?